Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu me envolvi com o feminismo nas redes sociais, eu diria que faz mais ou menos um ano. Quando eu vim para a UFRJ, que foi não só a UFRJ, mas o Rio, que é uma cidade muito grande em comparação a onde eu morava, eu fui conhecendo gente diferente e tal, e isso meio que foi expandindo a minha rede de amizades no Facebook, principalmente. E você vê páginas diferentes, aquela clássico quebrando o tabu e tal, e começa a ver as pessoas compartilhando. E eu acho que esse foi o primeiro estalo pra mim, foi ter conhecido gente que compartilhava coisas diferentes das que eu estava acostumada a ver. Uma amiga minha, a Bruna, que é a criadora do Livre de Abuso, ela falou pra mim, eu sou feminista. E aí eu pensei, legal, muito bom pra você, porque tudo que chegava até mim sobre o feminismo era meio que demonizando o movimento, falando que as mulheres feministas eram agressivas demais, elas eram feias, elas não gostavam de homens. E aí eu pensei, eu não me intitulo isso, eu acho tão estranho a Bruna se intitular isso, ela é minha amiga, ela é tão normal, como ela pode ser feminista? Ainda tem muitas meninas que elas concordam com várias questões do movimento feminista, mas se você falar, você é feminista? Elas falam, não, eu não sou feminista. Um tempo depois, a Bruna, ela passou por um momento muito difícil da vida dela com relacionamento abusivo, e aí ela foi procurar ajuda também no feminismo na internet. Ela foi procurar artigos, ela foi procurar páginas que ajudassem, e ela não encontrava. E aí ela começou a conversar comigo, que ela só encontrava coisas em inglês. E ela conseguia entender as coisas em inglês, mas ela pensou, cara, quantas mulheres não estão passando por isso, tentam procurar no Google, por mais simples que fosse, para saber se o relacionamento delas estava normal, e elas não encontravam nada, só conseguiam encontrar artigos de fora, nada que conversasse diretamente com o pessoal. Aí foi assim que nasceu o Livre de Abuso, meio que de uma necessidade. Eu nunca fui tão ligada assim à questão da rede social, e eu não enxergava a rede social como um meio de você botar em prática o ativismo, um meio onde você pode militar, e enfim. Mas atualmente o Facebook ele tem tido... Ele se ampliou, né, muito, não só o Facebook, mas eu acho que a internet, de uma maneira geral, página, blog. Até então eu não era muito ligada, e aí eu comecei a ver algumas manchetes que me incomodavam um pouco. E os comentários também, porque assim, as pessoas são muito sinceras nos comentários, e isso às vezes assusta, porque às vezes as pessoas não têm noção do que elas estão falando. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a ler, e aí eu me encontrei com as meninas das outras juventudes, dos outros estados, e comecei a me envolver. Então, eu acho que esse movimento ajuda a quebrar o padrão de beleza imposto há décadas pela grande mídia, de forma que aproxima a gente de outros tipos de beleza que são mais parecidos com a gente. A gente consegue se identificar além do que é passado na grande mídia. Assim, ele abrange todos os tipos de beleza que existem. Ele tem uma diversidade maior e você consegue se identificar mais com esses padrões. Então, acho que me aproximando de pessoas que parecem comigo, eu acho que isso muda muito, sabe? Você consegue se enxergar como uma pessoa bonita também. Não só aquele único padrão estereotipado que a mídia apresenta pra gente. Eu acho que durante muito tempo a gente nunca ia ver uma gordinha plus size numa Playboy, por exemplo, sabe? Eu acho que isso acaba mostrando que os padrões de beleza não que ser magro seja, tipo, uma coisa feia. Se você se sente bem em ser magro, não tem problema nenhum. A questão é que, tipo, a partir do momento que você introduz que a pessoa tem que ser magra, branca, de olhos azuis e loira, você diz pra uma pessoa que ela é
que é gorda. Cara, isso, sei lá, mano, isso acaba virando uma bola de neve, sabe? Porque a pessoa, ela entra em depressão, ela se olha no espelho, a roupa, tipo, 44 já não tá cabendo mais, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou vestir 46. E aí as pessoas ficam em cima dela dizendo, cara, e aí, você tá gorda, para de comer, que não sei o que e tudo mais, é feio. Ninguém vai te querer assim gorda, sabe? O feminismo, ele te mostra que são os dois lados. Você pode passar a sua maquiagem, você pode alisar o seu cabelo, você pode se depilar, mas você tem que entender que você é livre para você não fazer isso se você quiser também. As coisas naturais da mulher são muito proibidas. Se você vai ver um comercial de Gillette, a mina não tem pelo e ela tá se depilando. Porque uma mulher ter pelo é muito, muito errado. E aí isso fica enraizado. Se eu não me depilo, eu chego na minha casa e eu faço assim, minha mãe vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, que nojo, se depila. E eu fico pensando, ok, eu posso me depilar, mas não é que nojo, sabe? Nasceu sozinho, se nasceu sozinho, como é que vai ser uma coisa nojenta? A violência contra a mulher, ela é um problema estrutural da nossa sociedade. É claro que a internet, ela ajuda sim a gente a tentar abrir os olhos e enxergar essas questões, enxergar os erros que muitas vezes são velados e passam despercebidos assim a nossa vida inteira. A violência ela vai continuar acontecendo enquanto os homens eles não se educarem, não se politizarem, colocarem a mão na cabeça e buscar a consciência em relação a isso. Eu acho que às vezes nem a gente mesmo tá entendendo a violência que a gente tá sofrendo. Eu já sofri muita violência, muita opressão, muita humilhação, muita ofensa. Assim, em grupo de WhatsApp, pelo Facebook, em comentário e tal. E as pessoas não enxergam que isso é violência, que isso é, tipo, agressão, isso é horrível, isso humilha, isso ofende, isso incomoda, sabe? As pessoas não entendem que, cara, o psicológico é uma parada... É um negócio maior do que as pessoas acham que é, sabe? Não é simples assim, você pega e xinga uma pessoa e tá tudo bem. E eu acho que, por essas coisas serem tão naturalizadas, as pessoas não entendem que a violência que não é física, ela pode ser muito maior do que qualquer outra coisa, sabe? Ela pode traumatizar também, ela pode machucar também. As mulheres, elas estavam muito acostumadas a tipo, não, ele não me bate, então não tem como ter algo dando errado no meu relacionamento. Você só achava coisas sobre, se seu namorado der um soco no seu olho, algo tá errado com o seu relacionamento, talvez seja melhor você sair desse relacionamento. Mas quando você percebe que você saiu de um relacionamento muito mal, muito dependente de uma pessoa, talvez fisicamente doente mesmo, mas você ainda assim não tá com o olho roxo, você pensa, será que esse relacionamento me fez mal? Todas as questões psicológicas, pela maior parte da sociedade, são vistas como besteira, né? Então, quando uma mulher é violentada psicologicamente, geralmente não é uma coisa escrachada. Geralmente o companheiro ou a companheira dela não faz isso na frente de todo mundo. E você tenta buscar ajuda, a primeira coisa que você pensa, vou buscar ajuda, são com os meus familiares, meus amigos, as pessoas que convivem comigo, elas vão me entender. E nem sempre essas pessoas te entendem. Às vezes essas pessoas falam, mas o que você fez pra merecer isso, sabe? As pessoas já perceberam que se você tá errada na discussão, não é certo outra pessoa te dar um soco no olho. Mas a gente ainda tá caminhando para as pessoas perceberem que se você tá errada na discussão, também não tá certo a pessoa jogar toda uma carga psicológica negativa em cima de você durante muito, muito tempo. Eu acho que eu consigo enxergar, por exemplo, gaslighting e coisas do tipo no meu dia a dia. Assim, eu sabia que aquilo existia, eu sabia que aquilo era uma coisa ruim, mas eu não sabia dizer exatamente o que era. Então, assim, com a mídia social, eles mostram por meio de fotos, por meio de textos curtos, o que é o gaslighting, o que é outros tipos de violência. E aí você consegue meio que encaixar, tipo, aquilo no meu cotidiano era isso, aquilo que eu vivo na rua, o assédio que eu sofro na rua, é uma coisa que realmente eu não deveria estar passando por aquilo. Muita gente acha que não existe cultura do estupro. Na minha visão existe porque
Assim, o que a gente chama de cultura de estupro são, na verdade, anos de criação, anos de coisas que a gente achou que era normal. As pessoas não percebem isso. As pessoas falam e não avaliam, não refletem sobre o que elas acabaram de falar. E eu acho isso muito perigoso, porque passa uma espécie de naturalidade. A mulher não veste um short pra você falar, ó, que pernas bonitas. Sabe, a gente veste um short porque a gente quer vestir um short. Essa questão, por exemplo, do estupro. Quando as meninas elas falam, porque todo homem é um potencial estuprador. Nesse caso eu até entendo quando a pessoa fala isso, realmente, porque, cara, é só você passar na rua. Mano, você recebe olhares de todas as formas, aí os caras mexem com você e eles não estão nem aí, sabe? E, tipo, se eles entenderem que existe uma oportunidade ali pra te levar pra um beco e fazer qualquer coisa, ou, tipo, ele vai fazer, sabe? Não tem essa de, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer com ela, porque né? Mas o cara tem essa coisa do, ali, a oportunidade ali, ó, tá sozinha na rua, tá voltando de madrugada. O estupro, ele é violência. E ele também é velado, ele também é um problema social e uma questão que tem que ser muito debatida nos dias de hoje. E a internet, eu tenho visto ela ter um papel fundamental nesse tipo de discussão, porque é aquela questão, o homem, ele nasce numa posição de domínio, e isso ajuda muito na questão da cultura do estupro, porque a gente muitas vezes não sabe como agir. O homem, por ele estar numa posição privilegiada, ele às vezes acha que ele tem o direito de falar o que ele quer, de agir da forma que ele quiser, de enxergar que se a mulher está numa situação vulnerável é porque ela está querendo alguma coisa, não é porque ela tem o direito de estar naquela mesma situação. É muito fácil você naturalizar o estupro e criar um tabu em cima dele, sabe? Isso não faz sentido. Assim, por que as pessoas não simplesmente chamam de estupro uma coisa que é estupro, sabe? Por que as pessoas insistem em dizer que é sexo forçado? A culpa é do cara, o cara que foi lá e fez isso. Tipo, como é que é um estupro coletivo? Tinha 30 caras em cima de uma menina e a culpa é dela. Tipo, como que 30 homens estão ali fazendo uma coisa certa juntos ao mesmo tempo, sabe? Não. E não faz sentido. As pessoas não entendem que a culpa nunca vai ser da mulher, não é culpa nossa que um cara veio pra cima da gente fazer uma coisa que, tipo, a gente não queria que fizesse, sabe? Então, eu acho que depois do movimento das redes sociais, as mulheres ficaram mais politizadas sim, mas no sentido de realmente entender o que está acontecendo com elas. Então, assim, eu acho que a gente corre mais, a gente briga mais pelo que é nosso de direito, porque a gente tem mais voz, porque a gente sabe como falar e a gente sabe do que a gente está falando. Então acho que foi uma forma mais de unificar os problemas que todo mundo tinha, só que ninguém discutia antes sobre isso. Do tipo, não, a gente é assediada na rua? Ok, tipo, tô sendo assediada, mas a gente agora se sente mais empoderada para poder falar, não, isso é errado. E se juntar com mais gente que realmente, tipo, não entende isso como uma coisa certa e poder falar sobre isso, ser apoiada por outras pessoas. E ver que seu discurso não é um discurso sozinho, no meio da multidão. Então eu acho que, assim, a mídia social realmente tem um papel muito importante nisso. Porque você vê que tem outras meninas passando por isso, você vê que tem outras meninas que estão ali com você, e você se sente realmente com mais poder para discutir isso, para realmente mudar as coisas como elas estão. Até onde as redes sociais chegam? O discurso de feminismo na faculdade já é um discurso mega aberto. Mas se você entra nas periferias, principalmente aqui do Rio de Janeiro, as pessoas não estão tão ligadas assim, sabe? As mulheres ficaram mais politizadas, ficaram mais com o pé no chão, estão se colocando mais nas questões? Estão, mas não todas, porque o feminismo de Facebook, pelo menos os que eu vejo, parece que eles não estão pensando sempre em todas as mulheres, eles estão pensando em mulheres com muitos recortes e às vezes é um recorte que já é sempre muito privilegiado. Olha, a rede social, ela contribui sim, mas por outro lado não. Eu acho que tem uma parcela que, infelizmente, é uma maioria
né, das mulheres que estão na sociedade, que esse feminismo não as contempla, né? Porque o feminismo, desde que começou a ganhar muita força, e isso eu digo não só a partir da rede social, mas desde a época das sufragistas, que eram mulheres da elite, mulheres brancas, e que elas se rebelaram e começaram a lutar pelos direitos delas. Nessa época o feminismo ele também já não estava contemplando as mulheres periféricas, que elas tinham que trabalhar porque elas eram obrigadas, porque elas não tinham conhecimento de que elas estavam sendo submetidas a condições assim extremas, né, de trabalho, de domínio, né, por conta do poder que o homem sempre teve em cima da gente. Então eu acho que a rede social ela pode sim fazer com que algumas mulheres fiquem mais politizadas, estejam mais a par do que é discutido no feminismo e das demandas e tudo mais, mas por outro lado ele não contempla todas as mulheres, e também existe a onda do pessoal que é totalmente contra a ideologia do feminismo. As pessoas não entendem ainda o que o feminismo representa, acham que o feminismo são mulheres querendo dominar o mundo, querendo dominar os homens e se sentir superiores. As pessoas não têm muita noção de que o feminismo ele é só uma questão de igualdade, gente. Você tentar equalizar essa questão da liberdade da mulher, né? Muitas vezes, se você não se identifica com alguma coisa ou com alguma vertente do feminismo, eu acho que vamos sentar para conversar, sabe? A gente precisa conversar, a gente precisa ler, a gente precisa se inteirar, porque se a gente não for atrás, ninguém vai, sabe? Então a gente precisa de representatividade, a gente precisa de mais mulheres na política. Então tudo isso só vai acontecer se a gente se unir. Sejam quem vocês são, não aceitem essa submissão, não só uma submissão masculina, mas não aceitem a submissão da sociedade em geral. Vocês são maravilhosas e maravilhosos. O feminismo nos dá o poder a liberdade para se empoderar e quebrar esses padrões por nós mesmos, entendeu? I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars and still keep us apart.